Ministro Alexandre de Moraes determina as primeiras medidas a serem tomadas no inquérito que investiga fake news envolvendo o STF. Ministra Carmen Lúcia recebe homenagem na Embaixada da França. Essa é a mais alta distinção na França e uma das mais conhecidas no mundo. Dia Internacional da Síndrome de Down. Os desafios da inclusão. O medo do preconceito, né? Eu sempre tenho. E embora por mais que fala sobre isso, as pessoas têm preconceito, né? E os direitos trabalhistas dos motoristas de plataformas digitais. O modelo de contrato é feito a partir de um termo de parceria firmado entre o motorista e o aplicativo. Olá, boa tarde. Boa tarde. O ex-presidente Michel Temer foi preso há pouco em São Paulo. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Temer responde a 10 inquéritos, mas ainda não está claro a qual processo se refere o pedido de prisão. A expectativa é que ele seja levado para o Rio de Janeiro, onde passará por exames de corpo de delito e deve ser encaminhado para a Polícia Federal. O juiz Marcelo Bretas também expediu o mandado de prisão contra Moreira Franco. Os agentes da Operação Lava Jato ainda buscam pelo ex-ministro. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Rafael Alexandre de Moraes, determinou as primeiras medidas a serem tomadas no inquérito que investiga fake news envolvendo a Suprema Corte. A Polícia Federal está nas ruas desde cedo, cumprindo mandados de busca e apreensão em São Paulo e Alagoas. Quem traz os detalhes a respeito dessa operação agora ao vivo é a repórter Carolina Chaves, com quem conversamos agora. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, o processo corre em sigilo. A Polícia Federal cumpre medidas de busca e apreensão em casas de suspeitos em Indaiatuba, São Paulo e também Maceió, Alagoas. Essa é a primeira medida no inquérito que apura a onda de ataques e fake news contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes indicou 2 delegados para cuidar do caso. São eles Alberto Ferreira Neto e Maurício Martins da Silva. A servidora do Supremo, Cristina Iukiko Kusahara, vai organizar os trabalhos da equipe aqui no STF. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Carol. E o Supremo Tribunal Federal discute na sessão de hoje se o Ministério Público pode obter dados fiscais e bancários do fisco sem autorização prévia da Justiça. No recurso extraordinário apresentado ao Supremo, o Ministério Público questiona um acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que funciona em São Paulo. O TRF anulou uma ação porque houve compartilhamento de dados obtidos pela Receita com o Ministério Público para fins penais. Para o tribunal, essa quebra de sigilo para investigação criminal ou instrução processual exige autorização de um magistrado. Já o Ministério Público alega que, em julgamento anterior, com repercussão geral, o STF julgou constitucional a quebra de sigilo bancário pela Receita. O relator do recurso é o presidente do STF. O ministro Dias Toffoli ressaltou que realmente existem decisões que admitem o compartilhamento, mas ressaltou que nesses julgamentos os ministros não trataram efetivamente do tema. Por isso, a Corte precisa se pronunciar sobre a matéria e reafirmar o entendimento. É hora de conferir este e outros temas que estão na pauta de julgamentos do Supremo nesta quinta-feira. Matéria processual abre a pauta desta quinta-feira com 2 agravos regimentais, onde se discutem os critérios para admissão de recursos extraordinários. Outro processo discute qual o prazo de interposição do agravo em recurso extraordinário em matéria criminal. Uma questão de ordem está na pauta em processo com pedido de reconsideração para recebimento de reclamação no STF. Já prazo para recebimento de embargos de declaração é tema de agravo regimental na pauta de hoje e seguido de mais um, no qual se deve julgar os prazos para apresentação exatamente de agravos regimentais. Direitos fundamentais é tema com recurso extraordinário sobre se é possível compartilhamento de dados de contribuinte pela Receita ao Ministério Público sem autorização prévia do Poder Judiciário. Servidor público é o tema que fecha a pauta desta quinta com ação direta de inconstitucionalidade, na qual se pede a inconstitucionalidade da criação da Polícia Científica no estado do Paraná por vício de iniciativa para legislar.
Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. A ministra do STF, Carmen Lúcia, foi homenageada pelo governo francês. Ela recebeu a mais alta distinção francesa, a insígnia de oficial da Ordem da Legião de Honra. Precursora, engajada, dedicada e exemplo de magistrada e brasileira. Foi com essas palavras que o general Benoît Bougat, ex-chefe do Estado-Maior do presidente da República Francesa, descreveu a ministra do STF, Carmen Lúcia, que foi homenageada pela França. Ela fica bem conhecida na França e graças a esses programas de cooperação, a gente na França conhece ainda melhor a ministra. A honraria recebida pela ministra Carmen Lúcia foi criada pelo imperador Napoleão em 1802. Essa é a mais alta distinção na França e uma das mais conhecidas no mundo. Ela homenageia civis e militares, cidadãos nacionais e estrangeiros em todas as áreas. A ministra Carmen Lúcia agradeceu o reconhecimento, depois disse que os princípios da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade sempre a motivaram. Afirmou que no atual momento do país, o compromisso com o outro e a defesa de direitos conquistados requer ainda mais atenção. Eu acho que a Legião d'Honneur me foi concedida por esse compromisso de estar aberto a que o outro é só um diferente, mas que merece todo o respeito, mas principalmente que pode até me mudar também a ser melhor. E, portanto, é dessa ligação que nós ampliamos nossos limites humanos. Acho que foi essa minha lição de casa sempre, foi isso que eu aprendi na vida e é isso que eu quero passar como sendo uma possibilidade de uma convivência digna entre as pessoas. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ressaltou que o reconhecimento francês é uma honra para o Brasil e o judiciário. Ao mesmo tempo que é uma honraria para ela, é para todos nós, seus amigos, hoje eu colega, para todos nós da magistratura e também para o Poder Judiciário brasileiro, que defende a democracia, defende as liberdades, defende a imprensa livre. Ministros atuais e aposentados do STF, representantes de tribunais superiores, da Procuradoria-Geral da República e de outros órgãos do Judiciário e familiares também participaram do evento. Uma pessoa exemplar na sua dedicação ao trabalho, na sua integridade, nos seus compromissos com o Brasil. Acho que é uma homenagem extremamente merecida e que deixa todos nós muito orgulhosos. Essa homenagem a ela não deixa de ser uma homenagem ao Supremo e, acima de tudo, uma homenagem ao Brasil. Isso é muito importante nesses tempos estranhos. É uma grande homenagem do governo francês ao Judiciário brasileiro, ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa que nesses últimos 2 anos representou a excelência do Judiciário brasileiro, que é a ministra Carmen Lúcia. Homenagear a Carmen Lúcia é homenagear uma grande cidadã, uma grande brasileira. Eu acredito que a França está reconhecendo um talento que pertence a todos nós brasileiros, porque Carmen é uma grande juíza e uma grande jurista. Ela se destaca pela temperança, pela sobriedade, por um profundo saber jurídico, mas também como uma magistrada muito sensível aos principais problemas do Brasil. E no próximo bloco, a luta das pessoas com síndrome de Down contra o preconceito. Eu percebo, que mesmo assim ela ainda tem muita dificuldade, sofre muito preconceito ainda nos dias de hoje para estar se mantendo no dia a dia dela. O presidente do STF do CNJ, ministro Dias Toffoli, esteve hoje no Senado Federal. Ele participou do seminário Ninguém Fica para Trás, que comemorou o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. O seminário Ninguém Fica para Trás é uma iniciativa do senador Romário, presidente da Comissão de Assuntos Sociais. A militância por direitos das pessoas com síndrome de Down é a marca registrada do parlamentar no Congresso Nacional. A filha dele é portadora da síndrome. Nesses últimos 13 anos eu tenho trabalhado muito para que realmente coisas positivas aconteçam e que vocês possam ter os mesmos direitos
que as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência possam ter também. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, fez questão de participar do encontro. Em um discurso emocionado, falou do irmão José Eduardo, que também tem síndrome de Down. Aprendi com a minha mãe, que já é falecida, o meu pai também, que ele é a prova da existência de Deus. O evento foi uma oportunidade encontrada pelo Senado Federal de dar visibilidade a pessoas com síndrome de Down, acolher as famílias e mostrar a todos que é possível viver em um país onde as diferenças são respeitadas. O olhar desta galerinha aqui virou exposição. São fotógrafos que exploraram Brasília em busca do clique perfeito. Quem passa pelos corredores do Congresso pode prestigiar. Nós estamos todos os dias buscando dar visibilidade para que eles possam ter o espaço deles na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Rafaela, pois é, com certeza. E olha só, a escolha do Dia Internacional da Síndrome de Down, ela não foi aleatória. Tem a ver com a própria alteração genética que ocorre no cromossomo 21. No Brasil, estima-se que são aproximadamente 300 mil pessoas com a síndrome. E todos os dias eles precisam fazer valer os direitos garantidos em lei e provar que são capazes de estudar, de se formar e fazer a diferença no mercado de trabalho. Cada gesto e palavra pronunciada são uma vitória da pequena vitória. São resultados da interação com a família e das aulas de estimulação precoce em uma escola de ensino especial da rede pública do Distrito Federal. Neuzeia foi atrás da vaga ao saber que o serviço está previsto em lei para crianças de até 3 anos com algum tipo de deficiência. E é essencial no desenvolvimento cognitivo, locomotor e da fala. Mas ela sabe que este é apenas o começo da caminhada para garantir à filha uma educação inclusiva. O medo do preconceito, né? Eu sempre tenho. E embora por mais que fala sobre isso, as pessoas têm preconceito, né? Eu vou atrás, eu não desisto não. Quanto mais você estimula um bebê, uma criança, melhor o seu desenvolvimento global, né? Este é o Miguel, o primeiro filho do Léo e da Roseli. Assim que os pais receberam o diagnóstico do médico sobre a síndrome, eles correram atrás de todos os recursos possíveis para garantir um desenvolvimento saudável do filho. E nesta luta pela inclusão, encontraram muita gente disposta a ajudar, mas também respostas que não escondiam o preconceito e a discriminação. O Miguel precisa de um auxiliar na sala e eu preciso que você pague um salário a mais, além da mensalidade que você já paga para isso. E queriam colocar isso como se fosse normal, né? Só que eu não aceitei. A inclusão parte muito do educador. A gente tem que estar afim de fazer a inclusão. O educador tem que estar afim de procurar maneiras de encontrar com o aluno. Foi sempre assim para ele estudar no ensino regular. Quando recebiam um não, os pais respondiam com persistência. Isso permitiu ao Miguel aprender a ler, escrever, fazer atividades diárias de forma independente e sonhar. Miguel, além de desenhar, o que você gosta de fazer? Me conta. Eu gosto de jogar videogame e jogar futebol. A experiência construída por erros e acertos é compartilhada na internet. A família criou um canal para esclarecer outras pessoas, desmistificar, encorajar. O que teu filho faz de melhor é o que deve ser investido por você. Quem também tem um canal no YouTube é Leide. A advogada, servidora aposentada e mãe da Juliana, arregaçou as mangas e virou youtuber para divulgar o projeto Asas da Inclusão. A gente percebeu que a desinformação era muito maior do que a gente previa. A lei ela garante à pessoa com deficiência, à pessoa com síndrome de Down, todos os direitos que as demais pessoas têm. O Brasil ganhou em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão. O texto passou 15 anos em tramitação no Congresso Nacional. Veio depois da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada por 192 países e ratificada pelo Brasil em 2009. Por isso, a LBI abraçou muitas garantias da Convenção.
A legislação deixa claro que a inclusão significa retirar barreiras de todos os tipos, permitir adaptações quanto ao ritmo, ao tempo, às formas e representa um chega aos nãos. Quem diz não está sujeito a uma pena dentro da Lei Brasileira de Inclusão, porque a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 4º, ela determinou o que significa discriminação contra a pessoa com deficiência. E no artigo 88, ela transformou o capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, em crime. Jéssica escolheu a profissão e já atua na área. Mas a trajetória até a faculdade foi difícil. E quem disse que diploma significa igualdade? Eu percebo, que mesmo assim ela ainda tem muita dificuldade, sofre muito preconceito ainda nos dias de hoje para estar se mantendo no dia a dia dela. Jéssica ama o que faz e quer mostrar isso ao mundo. No livro, há mais do que a visão de uma fotógrafa. As fotos são um apelo à sociedade para oferecer aos 300 mil Downs no Brasil um olhar de confiança e de respeito. Inspirações, e uma busca de conhecimentos novos e novas perspectivas. E a gente continua conversando sobre o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down, agora com a advogada Débora Vasti, que está aqui em nossos estúdios e a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença para falar sobre esse tema. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Doutora, é uma palavra que parece que muitas pessoas não conhecem e que até me parece um pouco fria, que chama-se funcionalidade. Pessoas com síndrome de Down são pessoas que não apenas têm direito às cotas, mas valem como aquela propaganda antiga que falava rasgue seu preconceito, deficiente, rasga-se o deficiente. É uma realidade que muita gente não sabe. É verdade, não sabem porque desconhecem, São pessoas plenamente capazes, pessoas que podem escolher suas profissões, pessoas que desenvolvem habilidades inatas, desenvolvem habilidades que já são inatas e que se tornam muito mais capazes que pessoas que não têm deficiência. Então, nós temos que aproveitar isso que eles têm a oferecer à sociedade. É isso que é importante, capacitá-los, eles terem oportunidades de estudar, de entrar no mercado de trabalho e fazer a diferença na sociedade. Pessoas cercadas por direitos e garantias. Entre eles, vamos falar agora em relação a uma novidade, a meia jornada no trabalho? Sim. É permitido, a Lei 8.112, ela sofreu uma alteração e é permitido ao funcionário público requerer a meia jornada de trabalho. Por quê? Pressupõe que esse meio período, ele trabalhando 4 horas, a jornada normal é de 8, ele possa se dedicar ao cônjuge, ao filho, àquela pessoa que é dependente dele e que precise de uma atenção especial, ou de uma consulta, ou de um tratamento. E para isso é necessário que ele faça um requerimento junto aos recursos humanos do seu órgão, que vai designar uma junta médica, essa pessoa vai ser avaliada, a pessoa que é dependente, e então vai ser liberado essa jornada de 50%. Então, ele vai trabalhar meio período, 4 horas. Serviço público, cotas para pessoas deficientes ou quem tem síndrome de Down pode competir? Sim, pode competir. A Lei 8.112, na qual os estados se espelham, prevê 20% de cotas para pessoas deficientes e, recentemente, tivemos em janeiro um edital do IDAM, o Instituto Florestal da Amazônia, em que houve vaga para pessoas com síndrome de Down, de engenheiro agrônomo, com salário de R$6.000, de técnico agropecuário, técnico pesqueiro, também com salários bons, salários em torno de R$3.500. Então, ele concorreu a uma vaga específica no edital para ele. O Estado também garante redução no IPI e no IPVA para a compra de veículos, doutora? Sim. Há essa redução de IPI, que a pessoa tem que pedir essa isenção no site da Receita Federal. Há uma série de formulários a serem preenchidos. Há desconto também, uma redução no ICMS. Há também redução no IOF e também no IPVA. Então, a pessoa tem que entrar no site da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda Distrital ou Estadual e preencher esses formulários. Levar também todos os laudos médicos e, claro, esses laudos têm que ser de hospitais públicos ou então
expedidos pelo INSS. Algo um pouquinho mais do dia a dia, transporte e meia entrada. Assim, a lei garante meia entrada, né, para as pessoas portadoras de deficiência e também para o seu acompanhante, né, desde que haja a documentação comprobatória de que essa pessoa precisa da assistência do acompanhante. Ele também faz direito. Só não faz direito aquelas entradas VIPs e camarote, mas a meia entrada normal, sim. Doutora, muito obrigado pela sua participação, por esclarecimentos. Dá um programa inteiro, mas já vale justamente para essa informação. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde para a senhora. Boa tarde. E hoje também é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A data reforça o papel do Poder Judiciário na garantia de direitos. Jefferson é formado em saúde coletiva pela UNB, a Universidade de Brasília. Na época do vestibular, concorreu pelo sistema de cotas. Ele acredita que isso potencializou a discriminação racial sofrida dentro da sala de aula. Acontece eventualmente, não necessariamente só preconceitos velados, mas abertamente como professores falarem sem ter ciência de que tem cotistas dentro de sala de aula, de que não concorda, que talvez esse não fosse o lugar para eles, que vai diminuir o nível do curso ou da academia, né, da faculdade. Então, existem, essas coisas existem. Em 2003, a UNB foi a primeira universidade federal brasileira a adotar o sistema de cotas raciais no vestibular. Somente 9 anos depois, essa prática se tornou obrigatória por lei em todo o país. Em 2014, houve mais um avanço com outra lei que garantiu as cotas nos concursos públicos. Mas o assunto continua sendo um tabu e assegurar o exercício desses direitos ainda é um desafio para o Poder Judiciário. Em 2 julgamentos recentes, a primeira turma do STJ garantiu a nomeação de candidatos que concorreram a vagas destinadas a negros. Eles foram aprovados, mas excluídos dos concursos públicos porque as comissões de avaliação discordaram da autodeclaração. A procuradora federal Indira Quaresma explica que, dependendo da conduta racista, o ato pode ser um crime de injúria racial ou crime de racismo propriamente dito. Injúria racial é um crime contra a honra, então ele está no Código Penal, ele se processa mediante ação pública condicionada, então a pessoa que sofre a ofensa, ele tem que se reportar ao Ministério Público para informar que foi ofendido, isso acontece às vezes via delegacia, ou às vezes ele pode ir direto, o Ministério Público entra com ação. Já os crimes crimes raciais, eles estão previstos na Lei 7.716, de 89, são várias condutas e são condutas normalmente contra a coletividade. E a seguir, a justiça brasileira está dividida quando o assunto é direito trabalhista de motoristas de aplicativos de transporte particular. A gente tem decisões no Brasil que, ora, inocentam o Uber da condição de empregador, ora, reconhecem o Uber como empregador. Pelo mundo, algumas decisões judiciais já reconhecem vínculo empregatício entre motoristas de empresas e empresas que prestam serviço de transporte por meio de aplicativos. Aqui no Brasil, a jurisprudência está dividida. As plataformas digitais já são uma realidade no mercado brasileiro. As mais comuns são os aplicativos de transporte privado que atraem trabalhadores com a expectativa de serem donos dos seus horários, como é o caso da Uber. Mais de 15 milhões de viagens são feitas por dia no mundo pelos 3 milhões de motoristas parceiros da plataforma. 600 mil deles estão aqui no Brasil. O modelo de contrato é feito a partir de um termo de parceria firmado entre o motorista e o aplicativo. O juiz do TRT da Bahia, Murilo Sampaio, explica que há indícios de que a parceria funciona como uma relação de emprego. A gente tem decisão dos Estados Unidos que reconhece o motorista de Uber como empregado para fim de seguro-desemprego. A gente tem decisão da Espanha, de Madrid, que reconhece o trabalhador do Glovo como empregado do Glovo. E a gente tem decisões no Brasil que, ora, inocentam o Uber da condição de empregador, ora, reconhecem o Uber como empregador. A jurisprudência se encontra dividida. Existe, por um lado, algumas decisões que reconhecem improcedência, apelando aos conceitos clássicos da relação de emprego. Por outro lado, outras decisões já tentam ressignificar os conceitos jurídicos. Foi lançado no Supremo Tribunal Federal o livro Ações Estruturais e o Estado de Coisas Inconstitucional. O autor, o juiz Eduardo Souza Dantas, é um dos juízes auxiliares do ministro Gilmar Mendes.
O lançamento da obra foi na biblioteca do STF e contou com a presença dos ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes. O livro tem mais de 200 páginas que trazem uma análise de casos graves de violação por parte do poder público na aplicação de direitos fundamentais. Um dos destaques é a abordagem da decisão liminar do Supremo, em 2015, que determinou a realização de audiências de custódia e melhor aplicação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional. O Eduardo faz um grande trabalho, é um constitucionalista jovem, dedicado, abordando um tema importante, o estado de coisas inconstitucional. Acho que é uma obra que vai marcar época no Brasil. O autor, o juiz Eduardo Souza Dantas, é mestre em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ainda especialista em Direitos Fundamentais e Constitucional. Atualmente é um dos juízes auxiliares do ministro Gilmar Mendes. Ao escrever a obra, ele conta que pesquisou a aplicação dos direitos humanos em outros países. Para ele, o Brasil deve buscar referências no entendimento jurídico de países como a Colômbia. Nossa experiência aqui ainda é muito recente. As ações estruturais e o Estado de Coisa Inconstitucional são institutos que foram criados e desenvolvidos em outros países, como Estados Unidos, Canadá, na própria Colômbia, que criou essa figura do Estado de Coisa Inconstitucional. E a gente tem começado há pouco tempo. Estamos ainda engateando nessa temática e por isso que ele é um tema ainda muito frutífero que dá para se discutir e se falar bastante sobre isso. E esta edição fica por aqui, mas logo mais às 2 da tarde temos um novo encontro direto do plenário e eu espero você lá. Boa tarde para você, obrigado pela companhia, até amanhã.